Olá pessoal, boa noite. Olá, Mohini, boa noite, tudo bom? Me ouve bem? Espera aí, só mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais pessoas. E daí eu já começo, tá bom? Boa noite, Larissa. Acabou de chegar. Bem, pessoal, então vamos começar a nossa live. Vai ter a duração de aproximadamente 30 minutos, tá? Não vai ser um vídeo muito longo, até porque tem mais assuntos bem mais específicos que daí a gente teria que estender mais um pouco. Na última live que o Juan, né, o advogado Juan Medeiros, ele participou, a gente falou um pouco sobre a recuperação do ICMS-ST aqui no Paraná. Então, algumas pessoas ficaram com dúvida com relação à recuperação e o ressarcimento do ICMS-ST aqui no estado do Paraná. Né? Então, quem pode fazer essa solicitação, tanto da recuperação quanto do ressarcimento? Então, quem pode fazer essa solicitação junto ao estado aqui do Paraná? Quem consegue fazer essa solicitação são os contribuintes do ICMS, são aquelas pessoas que comercializam mercadorias, né, que esteja sujeita ali a ST. Vamos supor, por exemplo, que o contribuinte aqui, né, do estado do Paraná, ele adquiriu a mercadoria de outro estado, pode ser de São Paulo, ou Minas, ou Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, ou até mesmo lá do estado do Ceará, Maranhão, qualquer um outro estado. No entanto, ele adquiriu a mercadoria e o intuito dele era comercializar aqui dentro do estado do Paraná. Só que, por consequência, né, ele acabou vendendo para outro estado. Vamos supor, por exemplo, que ele vendeu para Rio Grande do Sul. Ele recolheu o ICMS-ST achando que ia ficar tudo aqui dentro do Paraná. Então, quando ele fez esse recolhimento, ele não apropriou o crédito que ele tinha direito na entrada. Lembrando que a questão do crédito
é para os contribuintes do regime normal de tributação, que seria lucro real e lucro presumido. Se tratando do Simples Nacional, em uma outra situação eu posso explicar um pouco mais, né, em uma outra live, na questão do Simples Nacional. Então, o que acontece? Ele ficou ali com débito na saída e na entrada ele não apropriou crédito, ou seja, ele ficou com um valor a maior, ele recolheu a maior, consequentemente a mercadoria dele também ficou bem mais cara, tá? Ainda mais se ele vendeu para outro estado e, por exemplo, tem convênio e protocolo em que o remetente é o responsável pelo recolhimento do ICMS ST. Então, ele já recolheu na entrada aqui para o Paraná, vendeu para outro estado, por exemplo, e teve também ali convênio e protocolo, ele recolheu novamente. Então, o que ele pode fazer com esse ICMS? Ele pode recuperar esse ICMS em conta gráfica. O que seria conta gráfica, a grosso modo falando? Ele pode pegar o valor desse ICMS e fazer como um crédito ali na conta gráfica e poder fazer essa recuperação. Então, ele tem que lançar esse valor tanto no SPED fiscal quanto na declaração lá do imposto retido. Então, tem duas situações que ele tem que fazer. Mas às vezes o contribuinte fala, mas é pouco o valor. Mas imagine que você pode fazer essa recuperação dos últimos 5 anos. Então, se somar esses últimos 5 anos até a data atual, então você já tem ali um bom valor para recuperar. Vamos supor que se você pudesse recuperar R$1.000 por mês. Então, ao longo do ano, você já teria ali, por exemplo, R$12.000 que você pode recuperar. Multiplicando aí por 5 anos, já vai dar ali um valor ali de R$60.000. Então, é um valor bem considerável. E o que acaba se acontecendo muito, né? O contribuinte, ele vende a mercadoria. Na maioria dos escritórios de contabilidade é muito corrido, né? Ali no fechamento da apuração. E acaba não solicitando esse valor do ICMS-ST para o contribuinte. É o que a gente bem vê também ali na consultoria. O Patrick, que trabalhou comigo, né, a gente já trabalhou junto com consultoria, a gente vê bastante isso, né, que o contribuinte, ele não sabe se tem AST ou não, quando vai recolher ou não. Então, a responsabilidade, a grosso modo, ali seria do contador, né, do especialista tributário. Então, para pedir esse valor, é bem tranquilo. O contribuinte, ele vai solicitar, né? O contador ali vai fazer essa solicitação da recuperação do ICMS-ST. Tá? Isso é bem sujo, bem tranquilo de fazer. Então, essa recuperação ele consegue fazer na conta gráfica e tem um cálculo específico que o contribuinte, ele precisa fazer. Ele tem que saber quanto ele recolheu na entrada de ICMS-ST, o que teve do imposto próprio e do retido, mais o que foi debitado na saída interestadual, em se tratando do ICMS próprio. Então, veja, quando ele adquiriu a mercadoria, ele recolheu ST. Na saída para outro estado, obrigatoriamente, ele tem que destacar a alíquota do ICMS próprio, operação interestadual. Em regra, aqui no Paraná é 12% a alíquota interestadual ou 4% se a mercadoria for importada. Né? Vai ter essa diferença da alíquota. Então, o que ele vai precisar fazer? Vai fazer um cálculo bem específico, verificar o quanto ele recolheu na entrada e a diferença do ICMS próprio da entrada mais o imposto retido. A diferença do débito da saída, a alíquota interestadual para outro estado, essa diferença é o que ele vai fazer a recuperação, em que ele vai informar lá no SPED fiscal, tudo certinho, e vai conseguir utilizar esse crédito. Tá? Então, é um cálculo bem simples de se fazer, né? Embora o artigo 6º lá do anexo 9 do Regulamento ICMS aqui do Paraná, que é o decreto 8.871/2017, traz uma linguagem um pouquinho confusa. Boa noite, Georgia, acabou de entrar, seja bem-vinda.
A gente começou aqui já a falar um pouquinho sobre a recuperação do ICMS-ST aqui no estado do Paraná. Né? O que eu estava passando aqui já para o pessoal é que na recuperação do ICMS-ST aqui no Paraná, o contribuinte faz um cálculo bem específico. Não é difícil de fazer, é bem simples. E às vezes eu vejo que a dificuldade ali, às vezes no escritório de contabilidade, às vezes é o cálculo em si, a interpretação do artigo e aplicar na prática, né? Porque ele deixa ali bem subentendido, né? Deixa bem vago. Então, tem que realmente verificar com um especialista tributário, né? Alguém que interprete bem a legislação para poder passar corretamente o cálculo, para ele poder fazer isso ali na conta gráfica. Tá? Então, todas as mercadorias sujeitas a ST. Ariana, quais contribuintes eu vou encontrar para fazer isso? Se pararmos para pensar, ali no anexo 9, ele traz todas as mercadorias sujeitas a ST aqui no estado do Paraná. Mais especificamente, por exemplo, os produtos de eletrônicos, por exemplo, vai ter também o vinho, né? Saiu da ST já há um tempo aí atrás. Então, pega essas mercadorias, né? Tintas e vernizes, ainda tem a ST. Então, é só pegar aquelas mercadorias que tem ali no anexo 9, que o contribuinte ele já consegue ter uma boa visão se ele tem ICMS-ST ou não, provavelmente. Então, ele vai ter que pegar todos os arquivos deles da entrada, né, das mercadorias que ele adquiriu, para poder fazer esse levantamento. Então, isso é bem tranquilo de fazer, não é difícil. O dia a dia ali do escritório de contabilidade, por mais seja corrido, dá para ver com a pessoa ali que faça essa parte desse ressarcimento. Né? Até esses dias, eu acabei encontrando uma situação bem atípica, bem diferente. Um cliente ele estava recolhendo ICMS-ST de vinhos desde 2019. Desde o ano de 2019, que era quando o vinho estava na ST aqui no estado do Paraná. 2019 para cá, o vinho saiu da ST. E até então, o contribuinte continuou recolhendo a ST dessas mercadorias até agora o início de 2022. Veja quanto tempo ele recolheu o ICMS-ST sem saber que tinha saído da ST. Então, teria que se fazer ali um levantamento desses últimos 5 anos para ele poder pedir, nesse caso, a restituição, né, que foi recolhido indevidamente. Então, como a legislação do ICMS, ela muda muito, sempre está mercadoria saindo da ST, mercadoria entrando na ST, sempre. Então, tem sempre alterações ali na legislação. E o que é mais importante é o contribuinte ficar de olho nas alterações da legislação, né, o que alterou, se saiu da ST, os procedimentos que tem que fazer com o levantamento do estoque das mercadorias existentes naquela época. Então, é sempre importante ficar de olho. A parte do ressarcimento, né, até foi uma pergunta na live anterior, o ressarcimento do ICMS ST aqui no estado do Paraná, que é a segunda hipótese que o contribuinte pode fazer, que é emitir uma nota fiscal para qualquer um dos estabelecimentos que seja eleito substituto tributário, o fornecedor. Vamos supor o contribuinte aqui do estado do Paraná, ele adquiriu a mercadoria de outro contribuinte de outro estado e tinha convênio e protocolo. Aqui no estado do Paraná, ele tem uma disposição que os contribuintes de outro estado que vendem mercadoria para o estado do Paraná sujeita a ST, ele exige que tenha a inscrição de substituto tributário. Isso facilita bastante no momento do recolhimento da ST. Então, para esses fornecedores que têm a inscrição de substituto aqui no Paraná, o substituído aqui do estado, ele emite uma nota contra esse fornecedor e daí ele faz o ressarcimento desse ICMS-ST. Contudo, é todo e qualquer momento que eu posso emitir essa nota? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Ele pode emitir a nota desde que ele tenha solicitado no estado esse ressarcimento. Então, primeiramente, o contribuinte ele vai na Cefaz, vai solicitar lá o ressarcimento. O fiscal, o auditor, vai emitir um documento para ele, né, e o número do protocolo.
E quando ele emitir essa nota fiscal de ressarcimento, ele vai colocar em dados adicionais o protocolo e a disposição legal que o fisco passou para ele. Então, não é só simplesmente emitir a nota para o fornecedor. Não, primeiramente você tem que comunicar o Estado. Da mesma forma, a recuperação tem que comunicar o Estado e entregar uma declaração à parte solicitando esse valor. Por que o Estado, ele faz isso? É valores muito altos, de ICMS-ST. É valores muito altos. Em regra, principalmente quando adquire de outro Estado, existe convênio e protocolo justamente para antecipar o recolhimento do tributo, para não correr o risco desses valores não entrar diretamente nos cofres públicos do Estado. Então, o que ele faz? Adianta o processo. Então, a pessoa já chega com a mercadoria aqui no Estado, já com o imposto recolhido. Então, por isso que ele pede. Se a pessoa vai pedir o ressarcimento ou a restituição, ou vai recuperar, primeiramente comunica ao fisco. Depois, ele faz o crédito ali na apuração e consegue ficar com esse crédito e abater do débito que ele tem, tá? A outra declaração que o contribuinte vai entregar no Estado do Paraná, concomitante com o SPED fiscal, é o arquivo digital da recuperação, do ressarcimento e da complementação do ICMS-ST. Na hipótese do ressarcimento do imposto debitado relativamente às operações interestaduais do substituído, ele poderá ser estornado mediante a escrituração do SPED fiscal, desde que o contribuinte entregue esse arquivo. Esse arquivo, ele não é um programa igual, por exemplo, o SPED fiscal, em que você vai lá no portal da Cefaz e baixa esse programa e faz todo o preenchimento e entrega. Não. Esse arquivo, ele é específico, ele está dentro do portal do contribuinte, aqui do Estado do Paraná, que ele pode ser acessado por certificado digital da empresa, e o contribuinte consegue preencher esse arquivo e entregar diretamente na Cefaz, tá? Então, às vezes o pessoal fica procurando esse programa, ali dentro do site da Cefaz para baixar e entregar, como por exemplo a GST, que tem em alguns estados, que foram revogados. Por exemplo, tinha no São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, Minas, Sergipe, por exemplo, revogou, Ceará, Maranhão, todos têm esse arquivo, Alguns já revogaram por já estar entregando o SPED fiscal, então ter duas obrigações acessórias que falam a mesma coisa já estava ficando fora do controle. Então o fisco está revogando a GST e permanece só o SPED fiscal, tá? Então o contribuinte ele consegue fazer isso dentro do próprio anexo 9 do regulamento ICMS aqui do Estado do Paraná, ali mais especificamente no artigo 6, 6A e 6B, ele vai trazer também já o código específico que vai ser informado no SPED fiscal, tá? Justamente para poder utilizar esse crédito. Então, o Estado ele já traz tudo certinho como o contribuinte vai fazer o preenchimento. Dentro do próprio site da Cefaz tem um manual de preenchimento desse arquivo digital da complementação e da recuperação do ICMS-ST aqui no Estado. Então, é bem importante o contribuinte, quando for preencher, ou o contador, por exemplo, ali no escritório de contabilidade, ter atenção quando for preencher esse arquivo, que todos os campos desse arquivo, ele já traz a base legal específica. Por exemplo, ele tem lá um campinho e ele já especifica. Esse campo, ele está sendo informado de acordo com o artigo 6A, aí vai ter outro campinho, de acordo com o artigo 6B. Então, é bem importante o contribuinte ter claro, na mente, qual é a situação que está sendo aplicada para ele. Para não correr o risco dele fazer o arquivo e o SPED fiscal, entregar para o Estado, quando o Estado for verificar, está em desacordo com a legislação.
né? Geralmente esses arquivos de recuperação de ICMS vai direto para o auditor, né? Já vai direto lá para os auditores ou para a delegacia regional, né? Tributário, que eles já conseguem fazer essa análise já mais assertiva. Por exemplo, igual o Perdicomp, né? O Perdicomp, quando a gente manda o Perdicomp para a Receita Federal, ele já vai direto para a delegacia da Receita Federal. Então, é uma declaração que você tem que fazer, digamos assim, com 101% de certeza daquilo que está sendo solicitado. Porque se não for, a Receita Federal, o Estado vai retornar e daí já vai ficar uma situação mais complicada pelo fato que, além de consertar aquilo que ele fez que está errado, pode abrir precedente para outros tipos de fiscalizações, tá? Ainda mais se tiver muitas situações ali que não está condizendo com a legislação. Então, é muito importante ficar sempre atento e de olho, tá? Pessoal, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Pode perguntar aqui que daí eu vou respondendo para vocês, tá bom? Uma outra situação que tem também aqui no Paraná é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né? Como tem em vários estados. Aqui no estado do Paraná é para algumas mercadorias, por exemplo, específicas, diferente do Rio de Janeiro, que são todas as mercadorias, exceto alguns produtos que tiverem benefício fiscal, o qual tem um decreto que especifica as mercadorias que têm esse benefício, que não se aplica o fundo de pobreza, né? Eu tô falando assim com tanta propriedade do Rio de Janeiro, porque foi a minha primeira legislação que eu acompanhei, né? Quando eu entrei na consultoria, então é o meu estado preferido. Então, aqui no Paraná também tem o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né? Então, além do contribuinte, ele fazer o ressarcimento ou a recuperação do ICMS-ST, também pode fazer do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Tá? Então, ele consegue fazer dos dois. Por que ele consegue fazer dos dois? Na entrada da mercadoria, se ele recolheu o ICMS-ST e a mercadoria também estava sujeita ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, na saída, quando ele vai solicitar o ressarcimento, ele também tem direito a solicitar a restituição ou a compensação ou a recuperação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tá? Então, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, 2%, para algumas mercadorias específicas, pode ser também 1%, tá? Então, consegue fazer o cálculo ali bem certinho e solicitar os dois. Então, é bem tranquilo fazer isso aqui no estado do Paraná. Alguns escritórios acabam não fazendo por achar muito difícil a declaração, né, de preencher, mas não é difícil, tá? É bem tranquilo. É só verificar as empresas e os segmentos que ela está comercializando, né? Consegue pegar muito fácil pelo livro registro de entrada, né? No sistema que fica tudo arquivado, né? Fica tudo escriturado. Então, o contribuinte ele vai pegar todos aqueles CFOPs de mercadoria sujeita a ST e ele já consegue fazer um levantamento. Vai pegar todas as NCMs, né? Que ali no livro registro de entrada do sistema já fica, né? Tanto a NCM quanto o CFOP específico. E daí é só verificar o que tem e o que não tem ST. Fazer essa separação e fazer um confronto com aquilo que já foi revendido na operação interna ou interestadual. Aqui também tem a previsão do contribuinte, né, que pode ser uma outra live, né, que eu posso falar mais a fundo para vocês, que é uma outra situação bem interessante, é quando o contribuinte ele adquire a mercadoria sujeita a ST e ele vende direto para o consumidor final. Então, aí, essa é uma outra particularidade aqui do regulamento do ICMS, bem como na devolução ou ainda a mercadoria não entregue. Vamos supor, por exemplo, eu estou aqui no Paraná e adquiri uma mercadoria lá do Rio de Janeiro. E por alguma razão a mercadoria não chegou até meu estabelecimento aqui em Curitiba, eu não recebi. E no meio do caminho a mercadoria teve que voltar. Ou, por exemplo, não me encontraram na empresa, estava fechado, não sei por algum motivo, e não foi entregue. Então, se a mercadoria não foi entregue ao destinatário e o ICMS-ST foi recolhido, foi retido pelo fornecedor,
também tem direito a solicitar esse ressarcimento ou a recuperação do ICMS, tá? Então consegue fazer essa solicitação bem tranquilo. Uma outra situação nos casos bem comuns, que a gente vê, né, bem comum, é na devolução. Devolveu a mercadoria, faz também o ressarcimento do ICMS-ST. É bem importante na devolução, é uma coisa que acontece muito na prática, bastante. Eu diria que seria aí uns 70% do pessoal que está ali na área da ST e faz devolução das mercadorias e acaba colocando o CFAP errado e o CST errado. Isso é importante, muito importante observar. Pelo fato que, se tem um CFAP específico para devolução e um CST específico, então o contribuinte ele não pode colocar, por exemplo, eu comprei a mercadoria com ST, então se eu vou devolver, se não tem um específico de devolução, eu vou colocar o genérico. Eu não posso colocar o CST 10 ou o CST 60. Se eu coloco o CST 10, eu estou falando que eu tenho que debitar o ICMS-ST e, consequentemente, vou ter que recolher o ICMS-ST. Então já está errado. Uma outra situação, CST na saída interestadual 60 não pode utilizar. CST 60 é só operação interna. Não existe CST 60 em operação interestadual. E às vezes na prática, talvez por desconhecer realmente ali da legislação, acaba colocando esse CST. E daí isso acaba ficando bem mais complicado para você fazer o pedido ali do ressarcimento ou, por exemplo, da restituição, porque o CST está errado. E às vezes ainda acaba colocando o CFAP também errado. Eu já vi situações de pessoa colocar 6949. Se está devolvendo, a mercadoria está com ST, o CFAP específico tem para isso. Então, nesses casos, é bem interessante verificar junto com o auditor fiscal lá da Secretaria da Fazenda, para verificar nesses casos o que é que a Cefaz vai poder fazer para fazer esse ressarcimento ou a restituição para o cliente. Então, é bem importante ter essa noção da parte fiscal, da parte técnica, né, e a teórica, porque isso vai ajudar bastante. Imagina lá que o contribuinte ele vai solicitar esse valor e quando chega lá na Cefaz está errado. Aí, na maioria das vezes, o fisco ele não vai autorizar. Porque não está condizendo o que você está solicitando para o que tem no documento fiscal. Então, aí, o que se pode fazer? Tem que verificar diretamente com o auditor se pode fazer uma carta de correção, por exemplo, para que o contribuinte possa solicitar esse valor. Do contrário, se a Cefaz não permitir, o contribuinte não vai conseguir fazer esse ressarcimento ou a restituição do valor. Então, é importante ter a noção das duas situações para que não ocorra situações em que o contribuinte não possa solicitar. Tem uma outra hipótese também aqui no Paraná, que são das mercadorias inutilizadas. Por exemplo, você adquiriu a mercadoria, e ela ficou inutilizada ali no estoque. A mercadoria perdeu, por exemplo. Então, nesses casos, também ele pode pedir esse valor de volta. Mas ele também tem que comprovar que essa mercadoria está inutilizada. E ele vai fazer uma proporção também ali das saídas com o que foi perdido, para ele poder verificar esse valor que ele tem que pedir. Então, são diversas hipóteses que tem no regulamento aqui do ICMS, em que o contribuinte ele pode solicitar esse valor. Tem empresas que faturam muitas mercadorias, então valores muito altos. Então, se somar isso aqui a 5 anos e fazer uma aplicação numa taxa Selic ali de 13,25% ao mês,
né? Juntando esse valor vai dar ali um bom rendimento. Então é bem importante ficar bem atento a toda essa situação. Logo mais, daqui mais um tempinho, eu vou fazer um curso teórico e prático sobre ICMS-ST aqui no estado do Paraná. E daí eu divulgo para todos vocês. Vai ser bem interessante, né? Toda essa parte ali do ICMS-ST. Bem, pessoal, deu nossa meia horinha ali da live, né? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, por favor, pode ficar à vontade. Bem, pessoal, então aqui ninguém tem nenhuma dúvida, todo mundo muito fera no ICMS-ST e na restituição. Então, nossa live fica por aqui, tá? Breve, quando eu tiver mais algum outro assunto bem interessante. Se vocês acharem bem interessante aqui um outro... Jorge, vai, querida, vai ficar gravado, tá? Eu vou deixar gravado aqui para que vocês possam acompanhar e assistir mais outras vezes. Bem, pessoal, então é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Espero ter ajudado alguns de vocês aí de alguma forma, ou a todos. E nos vemos na próxima live. Muito obrigada!